Oi pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu irei reutilizar essas duas latinhas que iriam para o lixo. Uma dessa maior e a outra dessa de leite em pó, que é um pouco menor, tá? E eu vou começar transformando essa latinha de leite em pó. E para isso eu vou precisar também de um pedaço de papelão, tá? Eu marquei aqui toda a circunferência da minha latinha, tá? E depois eu marquei a altura dela. Eu marquei tudo com uma régua e com o lápis e recortei. Depois eu venho com um paninho molhado e vou passando em cima do meu papelão. Ou também, para facilitar, você pode vir com um borrifador e ir borrifando água. Eu acho que dessa forma ele solta mais fácil, tá? E depois você vem retirando apenas aquela camada de cima para que fique esse papelão ondulado, tá bom? Com esse abridor de latas, eu vou retirar essa bordinha que tem na lata, porque eu acho que fica com a aparência melhor. Agora, eu vou bater aqui com o martelo para macetar essas rebarbinhas que fica e não correr o risco de machucar a mão, né, gente? E aí, eu fui lá e pintei a minha latinha apenas por dentro com a tinta cinza fosca. E agora, eu vou começar a colar o papelão em volta da minha latinha e eu estou usando a cola de silicone fria. E eu não vou pintar o meu papelão. Eu queria fazer um trabalho com essa cor natural do papelão, tá? Até para vocês verem. E não precisa de muita coisa pra gente fazer uma decoração para nossa casa. Caso você não tenha tinta e não queira gastar com tinta, você pode deixar ele na cor natural, tá? Vou usar um pedacinho de tecido. Esse tecido é um algodão, não sei certinho o nome, mas ele desfia bastante. Foi por isso que eu escolhi ele. E vou usar esse stencil aqui, mas eu quero usar apenas a figurinha do galo. Eu não quero a palavrinha, porque não vai caber aqui no meu quadradinho, tá? Aí eu venho com a tinta preta e um pedacinho, esponjinha de cozinha mesmo, só retirei aquela parte verde, tá? E vou batendo, pego a esponjinha, tiro o excesso da tinta que ficou na esponjinha e vou batendo em cima ali meu desenho, começando sempre do meio para os lados, para que o excesso de tinta fique no meio e não borre o meu trabalho. Depois eu peguei apenas um pouquinho da tinta amarela e vim fazendo como se fosse um sombreado apenas em torno do meu desenho. É meio difícil de vocês virem aqui no vídeo, mas eu acho que dá para ver mais ou menos que fica um assombreado, né? Eu vou desfiar todas as beiradinhas aqui em volta do meu tecido, tá? Aí depois eu peguei um pedacinho de tecido xadrez e cortei um pouquinho só maior do que o tecidinho branco para fazer uma sobreposição. Desfiei também o tecidinho xadrez, tá? E agora eu vou colar um em cima do outro, usando a cola de silicone também. E aí eu já aproveito e colo aqui na minha latinha. Eu recortei também duas tiras dos mesmos tecidos, o xadrez um pouquinho menor do que o branco, tá? Pra fazer um lacinho bem simples, ó, eu só vou juntar aqui o meinho dele, vou passar a cordinha de sisal em volta e já vai formar um lacinho, tá? Que eu quero que fique assim pra ficar bem rústico mesmo. Vocês viram que eu desfiei também as pontinhas, né? E aí, eu vou colocar um raminho verde aqui, caso eu decida usar ele como um porta-utensílios, né, alguma coisa assim, fica esse raminho verde para trazer aqui uma cor para a nossa latinha. Mas caso você resolva usar ele como um cachepô, nem é necessário colocar esse raminho aí, tá? Aí, passei a cordinha de sisal, né? Em volta da minha latinha, e aquele excesso da cordinha que sobrou, eu vou colocar uma bolinha de madeira em cada ponta. Eu vou usar também, gente, para fazer um detalhe aqui, essas tachinhas, tá? Aquelas tachinhas comuns. Mas eu precisei cortar um pedacinho ali daquela pontinha que tem
para que ele se encaixasse bem aqui em cima do papelão, porque a ponta era um pouquinho comprida, então não teria como eu fixar. E aí depois é só colar aqui em cima da minha tagzinha e está pronta a nossa latinha decorada, como vocês podem ver. Para fazer uma decoração para a casa da gente, a gente não precisa estar gastando muito, né? Aqui, gente, foram só alguns pedacinhos de retalho de tecido e só usei um pouquinho de tinta para fazer o stencil, né? Mas é apenas uma ideia. Aí você solte a sua criatividade, que tem como fazer muitas coisas lindas aí usando essa ideia. E aí, vamos para a segunda ideia. Essa daqui eu estou usando aquela lata maior. Eu já fui lá, já aproveitei e pintei também a minha lata por dentro com a tinta cinza fosca e por fora eu pintei com a tinta preta brilhante. Eu estou usando aqui a tinta spray, tá bom, pessoal? E aí, eu tinha já muito tempo aqui essa imagem aqui que era para fazer um trabalho, mas eu acabei não usando. Então, eu escolhi a imagem da galinha para me usar, tá? E antes, eu passei a termolina leitosa na frente e atrás para impermeabilizar a minha imagem, tá, pessoal? Aí eu recortei a minha imagem depois de seca, passei cola atrás e vou fixar aqui na minha latinha da mesma forma que você faz quando você vai fazer um trabalho com decopagem, tá? Coloca um saquinho em cima e aqui eu estou passando um papel toalha, tá? Para que ele fique bem fixadinho e o saquinho não vai permitir que você estrague aí a sua imagem, tá bom? E aí, pessoal, eu separei aqui 4 pedacinhos, eu cortei eles com 18 centímetros, tá? Essas madeirinhas roliças eu comprei naquelas lojas onde vende ração para animais, tá? Coisas de agropecuária, assim, e eles vendem como madeirinha para fazer puleiro de passarinho, uma coisa assim, tá? Então, você encontra lá, é super baratinha. Mas para que ficasse mais ou menos na cor ali que tem na madeirinha do desenho, né? Vocês podem ver que tem uma madeira um pouco mais escura. Então, eu vou passar o Betume Colors, que é o betume à base d'água, na cor chocolate, tá? O meu pincel estava molhado ainda, que eu tinha acabado de lavar ele. E eu estou usando o pincel molhado para que a tinta não fique muito escura, tá bom? E agora, pessoal, depois que as minhas madeirinhas estão secas, eu fiz 2 marcações que onde eu vou furar as minhas madeirinhas. E aonde está essa fita é o limite da lata, que é aonde essa parte vai ficar para baixo, que vai ser o pezinho, né, da minha latinha, tá? Então, eu marquei tudo para na hora de fixar na latinha não fique torto, entendeu? Aí, eu peguei aqui uma madeirinha, coloquei aqui em cima da minha bancada para não correr o risco de furar a minha bancada, né? E vou furar usando essa broquinha bem fininha. Depois, eu pego a latinha e coloco os pezinhos em cima da minha latinha, aonde eu marquei que eu quero que fique os meus pezinhos, tá? E venho com a furadeira e faço uma marcação aonde que eu vou querer furar. Depois eu tiro o pezinho e aprofundo esses furos aí, tá bom? Eu consegui até machucar ali as latinhas, mas não vai ter problema, porque os pezinhos vão ficar em cima e vai tampar, tá? Eu vou usar esses parafusinhos aqui. Eles não são muito longos, tá? Eles vão entrar só um pouquinho pra dentro da latinha, tá? Mas aí depois eu vou fazer um acabamentinho por dentro, vocês vão ver. E aí, aqui eu fiz uma marcação, tá? Fui medindo para que os meus pezinhos ficassem todos com a mesma distância, tá? E para fazer o acabamento por dentro, gente, porque eu não queria que ficasse aquelas pontinhas, né? Porque, de repente, você coloca a mão ali dentro, você vai limpar e tal.
e pode correr o risco de machucar a mão. Então, eu fiz aqui uma massinha, que é aquela massinha epóxi, tá? E vou colocar aqui, vou fazer umas bolinhas e vou colocar uma em cada pontinha aqui do parafuso, ok? E aqui ficou pronto o meu coraçãozinho de MDF. Eu pintei com uma cor mais clara antes, tá? Depois, com a mesma cor que eu passei nos pezinhos, eu vim com a buchinha passando assim, de forma que ficasse parecendo os veios da madeira, tá? Aí, eu vou escrever aqui a palavrinha home, a mão livre mesmo, tá? Mas você pode escrever outras palavras também, se você tiver certeza de onde você vai usar, que for na cozinha, pode escrever cozinha, ou utensílios, caso você queira usar como utensílios. Eu preferi escrever home, tá? Porque assim eu fico livre para usar em qualquer lugar e posso usar também o que eu quiser aí dentro, tá bom? E aí, depois eu passei aqui uma cordinha de sisal, eu já medi na minha lata. E passei a cordinha de sisal, vou dar o nozinho aqui, depois eu coloco uma bolinha de madeira, dou outro nozinho e faço um laço em volta aqui da minha latinha. E também, pessoal, eu pintei os parafusinhos dos pezinhos, né, todos de preto, para que os pezinhos não ficassem chamando a atenção. E assim, pintando eles de preto, eles vão combinar com a latinha, né? E ficou dessa forma a nossa segunda lata. Eu coloquei uns raminhos de flor artificial aqui para vocês verem como fica. Como eu disse lá atrás, caso você queira usar ele como cachepô, nem é necessário colocar aquele raminho verde, né? Eu coloquei o raminho para trazer uma cor e eu ainda não sei direito o que eu vou usar nessa latinha, tá? Essa outra, eu coloquei aqui alguns utensílios de madeira, eu achei que caiu muito bem, que super combinou e ficou muito lindo, né, gente? Me conta aí o que vocês acharam, essas latinhas que iriam para o lixo se tornaram peças de decoração para deixar a casinha mais bonita, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso não for inscrito e ative também o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo novo que chega aqui no canal. Um super beijão a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.